Olá, pessoal! No assunto passado, expliquei para vocês sobre o Renascimento e o Humanismo, período de grandes mudanças econômicas, sociais e principalmente religiosa. E é exatamente neste ponto que iremos abordar a reforma religiosa ocorrida no século XVI. Um sentimento religioso da população europeia estava abalado no início do século XVI. Muita gente passou a discutir sobre qual caminho seria melhor para salvar a sua alma. Esse sentimento, ele apavorava a todos. O medo do inferno, pois eram para lá que iam os pecadores. Então, ficava a dúvida: o que fazer para agradar a Deus e não ter um destino tão terrível? O que fazer para chegar ao paraíso? Em várias partes da Europa, procissões de fiéis penitentes se açoitavam em público, suplicando a Deus o perdão de seus pecados. Muitos europeus estavam mergulhados em uma profunda desesperança. A cristandade ocidental, ela estava em crise. Religiosos devotados à pureza da espiritualidade cristã defendiam uma religiosidade mais sincera e mais profunda para se livrar do mal e dos pecados. Fugir dos pecados virou uma obsessão daquele tempo. E eu pergunto a você, o que é pecado? Desta forma, as lutas sociais desencadeadas pelo sentimento religioso misturavam-se com as ambições materiais, protestos sociais e projetos de vários tipos ocorriam neste período. Na Europa, no século XVI, os homens e mulheres, eles temiam a morte física, mas sentiam um pavor ainda maior com relação à morte espiritual, a sua condenação da alma. A Igreja Católica havia convencido os cristãos de que o inferno aguardava os pecadores após a sua morte. E os padres, ainda para reforçar, diziam que poucos conseguiram salvar a própria alma e alcançar o paraíso, deixando a população com um medo muito maior. Então, para escapar deste inferno, não bastava garantir o bom comportamento e boas ações, ou sempre rezar, ou não faltar à missa, confessar sempre os pecados aos padres da paróquia. Tudo isso não bastava. Era preciso ir além. Era preciso fazer a doação à Igreja Católica. O povo tinha que pagar o dízimo, que era 10% do que se ganhava no mês ou no ano. O medo do inferno era muito maior do que o próprio medo da morte. Para dar alguma esperança de salvação aos cristãos, a Igreja Católica criou durante a Idade Média a ideia de inferno provisório, mais conhecido por nós cristãos como purgatório. O purgatório era um lugar onde as almas purgavam, ou seja, os pecados eram purificados e assim elas eram autorizadas a entrar no paraíso. Então a igreja queria, ao mesmo tempo, dizer de que as pessoas não iam diretamente ao inferno, e sim que elas teriam uma passagem até o purgatório. Lá elas seriam então purificadas e destinadas
ou ao paraíso ou ao inferno. Em consequência, a Igreja Católica, ela passa a cobrar por este remédio. Para que a alma do morto escapasse do purgatório, os parentes também deviam pagar em missas e fazer doações. Os cardeais da Igreja Católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às vezes indiferente das misérias da população. O alto clero, ele se condenava em ver cumpridos os sacramentos. Ele se contentava com um batismo, confissão, eucaristia, confirmação ou crisma, matrimônio, ordens sagradas e a unção dos enfermos. Notem você que todas essas ações, todos esses sacramentos, um fiel ainda teria que pagar. Desta forma, a igreja enriquecia, nobres sem nenhuma vocação espiritual, viraram bispos, cardeais e até papas. O alto clero romano se preocupava mais com o próprio luxo do que com as obrigações de sacerdote. Com isso, a salvação da venda de indulgência, ela surge no final da Idade Média, na qual os papas da Igreja Católica autorizavam a venda de um documento oficial, chamado de indulgência. O que era? Ele era um documento, como uma espécie de certificado de perdão, que supostamente livrava seu portador de todos os pecados cometidos em sua vida. As cidades, elas faziam fila para comprar este documento. Algumas eram muito caras, outras baratas, mas eles eram convencidos de que aquele documento garantiria a salvação eterna de sua alma. Desta forma, a igreja, ela enriquecia cada vez mais. Lembrando a você que antes das indulgências, a igreja, ela vendia falsas relíquias a seus fiéis, como, por exemplo, pedaços de madeira justificando que eram da cruz de Cristo, pequenos fios de cabelo fazendo o fiel acreditar que eram da Virgem Maria. Essas e outras falsas relíquias eram oferecidos ao fiel, fazendo ele acreditar que tais relíquias poderiam curar doenças ou levar eles ao paraíso após a sua morte. O enfraquecimento dessas influências papais pelo prestígio crescente dos soberanos, na qual muitas vezes influenciou diretamente as decisões da igreja, acabou proporcionando um ambiente bastante oportuno a um movimento reformista. Descontente com tais práticas, cristãos entraram em conflito com a Igreja Católica e fundaram suas próprias igrejas. Claro que este episódio ele não vai ser tão fácil quanto se parece, mas ele ficou historicamente conhecido por ser a reforma religiosa. Surge em meio a estes conflitos um monge que irá entrar para a história e criará um divisor de águas dentro da própria igreja. O nome deste homem é Martinho Lutero. Ele é filho de pais afortunados na sua época. Estudou em universidade. Seu pai desejava que seu filho se formasse em direito, mas Lutero, por juramento, dedicou a sua vida toda para a religião.
Lutero estudou teologia e em 1507 foi ordenado padre, além de monge. Sempre interessado em assunto religioso, ele viajou até Roma em 1510. Voltou de lá bastante decepcionado com o que viu. Lutero questiona o Papa Leão X por cobrar indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Essas indulgências, elas vinham dos fiéis. Estão lembrados disso? Lutero, ele foi um dos primeiros a contestar fortemente esses dogmas da Igreja Católica. Contrapondo os seus votos, ele fixa na Igreja de Wittenberg 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. Essas 95 teses condenavam a venda de indulgência, propunha a fundação do luteranismo, que seria a religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Embora tenha sido contrário ao comércio, teve grande apoio de reis e príncipes da época. Em suas teses, ele condena o culto às imagens e também decide tirar o celibato. Tirando o celibato, Martinho Lutero, ele oferece a oportunidade que o padre possa ter uma esposa e filhos. A igreja, ela não iria tolerar o questionamento de um simples monge e não iria pôr em risco a doutrina cristã na qual era designada pela própria igreja. Para você ter noção, a Bíblia Sagrada não era oportunizada ao povo. Ela tinha somente passagem pelo clero, que repassava as palavras de Deus para o povo. A grande maioria da população era analfabeta e não tinha acesso às escrituras. A igreja passaria as palavras que fizessem melhor aos ouvidos de seu povo. Diante da afronta contra a igreja, Martinho Lutero, ele foi convocado a desmentir as suas 95 teses na Dieta de Worms, convocada pelo imperador Carlos V. Lutero, ele não queria romper com a igreja, mas sim queria oportunizá-la à reforma e aproximá-la dos cristãos. Queria facilitar o acesso de todos à religião evangélica, que para ele não se resumisse somente aos sacramentos. Lutero, então, ele se manteve irreversível nas suas ideias. Vários emissários do Papa tentaram convencê-los de que era melhor ele se desculpar à autoridade máxima da igreja. Lutero acreditava que estava na dedicação de cada indivíduo a Deus a salvação. Ele dizia que Deus não era um mercador que cobrava pedágio para os cristãos entrarem no céu. Em 1517, o Papa ele publica uma bula, declarando então a excomunhão de Lutero, iniciando-se a partir deste momento a perseguição contra o próprio monge, que resultaria na sua pena de morte. O Lutero, ele não foi o único homem que contrariou a Igreja Católica de suas ações mal justificadas. Outros foram perseguidos. Cito aqui para você Galileu Galilei.
ele foi obrigado a renegar suas ideias através de uma confissão. Caso contrário, seria condenado à morte. Galileu, ele argumentou de que a Terra, assim como os demais planetas, se move ao redor do Sol. Outro seria Giordano Bruno. Ele pagou com a vida pela ousadia de ter desafiado a Igreja e discordado das ideias então vigentes, entre as quais a de que a Terra era o centro do universo, e foi condenado à fogueira. Lutero, então, busca a união de outros monarcas e sacerdotes para formar, então, o luteranismo. Mas isto é outra parte da história. Nosso próximo assunto será a Santa Inquisição. Até a próxima aula.